A todos, um bom dia. A gente vai começar agora a nossa primeira palestra com o professor Onofre Barros. Ele é diretor administrativo do Centro Estadual de Transplantes, do Estado do Rio de Janeiro, e ele vai falar para a gente sobre o tema de morte encefálica, que é um tema muito importante e que não é bem dado para a gente durante o nosso curso na universidade. Então aqui eu convido o professor Onofre Barros. Morte encefálica. O que é a morte encefálica e como eu reconheço a morte encefálica? A gente vai descobrir em alguns minutos. Valeu. Bom dia, pessoal. Só para eu me situar aqui. Quem já viu essa aula aqui, eu já fiz esse curso na parte de morte encefálica. Isso aí. Na próxima vez eu... Aponta para lá. Obrigado. Próxima vez eu vou ter que mudar cada vez mais a aula, que sempre morte encefálica. Morte tem muita coisa, mas não tem tanto assim diferente. Então eu fico com medo das pessoas novas verem como é que vai ficar, mas a gente vai conversar numa temática um pouco mais aberta hoje. Agradecer o convite, todo mundo. A liga é super profissional, eu acho super maneira. A Isabela está lá fora, já está tão profissional que se ela me pedisse um parecer, eu respondia numa boa, toda cara de médica, já não tem problema nenhum. Bem, já que vocês estão aqui super acordados nesse sábado de manhã, o que a gente vai falar? Sobre a parte de morte encefálica e doação de órgãos. A dificuldade que a gente tem de morte encefálica e doação de órgãos para todo mundo, inclusive para os alunos e para os profissionais médicos, é que ele é um tema abordado com dificuldade, que nem ele bem falou, na parte da formação acadêmica. Até para médicos é um tema que é difícil. Até para médicos é um tema que tem dificuldade, o médico tem dificuldade de abordar, porque a gente é programado para as questões de resolver a vida, salvar, curar, mas a gente não é preparado para a possibilidade de morte e para a resolução dessas questões. A gente faz a parte de educação e treinamento de todos os hospitais do estado do Rio. Já fizemos treinamento para o Hospital Icaraí, aqui na UF, Niterói Dora aqui perto. E em outros hospitais até fora, a gente já teve grupos de médicos que falaram assim, a gente precisa de treinamento. A gente já teve um grupo, uma vez no hospital, um grupo de neurocirurgiões que falou assim, dá um treinamento aí pra gente, dá uma passada sobre morte encefálica, sobre essas coisas, porque ou a parte legal é complicada, ou a parte da família é complicada, e aí a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Bem, esse primeiro slide que a gente tem aqui foi uma conversa que a gente teve no início do mês, uma aula que a gente teve, e a Central de Transplante daqui do estado do Rio teve que conversar com o pessoal da Tunísia para explicar sobre morte encefálica num trabalho de parceria que a gente estava fazendo. E a primeira pergunta que a gente fez lá para o pessoal da Tunísia foi: por que a gente transplanta? Mas por que a gente vai fazer um negócio tão complicado? Se tem tratamento para o doente crônico, se tem hemodiálise, se tem tratamento para o paciente com insuficiência cardíaca grave, qual é a diferença? Para que serve transplantar? E vocês já vão participar mais dessas questões, vocês são super modernos. Então, o que a gente tem? Primeiro, isso daqui que faz sentido. Se tiver metade português, metade francês, é porque eu tive que fazer aula para o cara em francês, então metade eu consegui tirar, metade não. Sobrevida de diálise e sobrevida de transplante. Então o que a gente vê aqui? Em vermelhinho ali, no transplante, o cara ele vive mais quando ele está transplantado. Do que o cara que está em diálise, que a taxa de mortalidade, a taxa de vida dele ali é menor do que o cara que está transplantado. Ou seja, muito mais arriscado o paciente ficar em diálise do que transplantado. É muito mais arriscado o cara ser um hepatopata crônico amarelinho do que transplantado. É muito mais arriscado ele ser também um paciente cardiopata grave tentando tratamento clínico do que transplantado. E assim vai. Em relação a risco. Em relação à idade, esse slide aqui ele é cheio de números, mas ele é super legal. Ali eu separei uma faixa ali de 45 a 49 anos. E aí a gente vê a expectativa de vida ali, média. Aí eu vou ficar aqui para mostrar mais pertinho. Aqui você vê a expectativa de vida média, 29,4 anos. E aí quando você tem um paciente grave lá em diálise, esse paciente aqui ele ia viver mais 8 anos.
expectativa. O transplantado ele viveria mais 22 anos, muito mais. Começa a ficar bem mais próximo do paciente com uma vida normal. Então, é por isso que vale a pena. E isso daqui é o que a gente conversa toda hora, todo dia, em qualquer serviço, coisa que a gente tem dificuldade no Brasil de fazer, hoje em dia a gente faz, que é discutir custo. O que custa mais? Olha, o transplante ele começa ali com aquele triângulozinho maior, porque o custo da cirurgia inicial é maior. Você tem uma cirurgia, você tem o cirurgião, o anestesista, o auxiliar de cirurgião, tudo mais. Mas ao longo do tempo, o tratamento da diálise ou o tratamento crônico ele é muito mais caro do que o tratamento do transplante. Isso para o Estado, isso para o governo. Então, em relação de custo, é bem melhor. Então faz sentido para o governo resolver investir nessa área daí. Bem, isso daqui é só para a gente ver o tamanho do problema que a gente tem, ó, o número de pacientes, por exemplo, em diálise no Brasil, ó, 100 mil pacientes aguardando. O Brasil ele transplanta muito, tem muitos transplantes, em número de transplantes, porque tem o SUS, então não é o objetivo da aula, com críticas, pontos positivos e negativos, mas o SUS é um modelo enorme que faz transplante gratuito para todo mundo, que distribui remédio gratuito para todo mundo para transplante, e por isso que ele é o segundo maior programa do mundo. Então a gente teve nos últimos 6 anos 90% de aumento no número de doações, com melhoria no transplante no Brasil. 46% das famílias ainda se recusam a aceitar a doação, né? A doação ela precisa ser autorizada pela família. Mesmo que eu queira, mesmo que eu esteja lá no papelzinho, mesmo assim a família tem que autorizar. A lei brasileira funciona assim. 46% das famílias se recusam, boa parte das vezes porque eles não sabiam da vontade do falecido, não entendiam o que ia acontecer e foram pegos de surpresa. 28 mil pessoas aguardam na lista de transplantes no Brasil. Esse número é muito grande só no Brasil? Não. Existe uma desproporção mundial. Sempre existe uma necessidade maior por órgãos do que uma oferta por órgãos ou tecidos também. É isso que a gente fala aqui, ó. 19 mil precisam de um rim, só que 5.600 transplantam, 1.300 para um fígado e 1.000... na verdade, isso aqui está... O número de espera um pouquinho maior de fígado. No coração, a gente tem uma lista pequena, mas a gente acha que a gente recebe pouco paciente. E aí a gente tem no final ali 22 mil que esperam e 7.500 que transplantam. Bem... Depois desse panorama que a gente explica essa coisa estranha, assim, mas por que a gente fala de transplante, por que tem doação de órgãos, entra a parte do trauma e de tudo que a gente vai conversar, que vocês vão ver aqui hoje. Não existe nenhum tipo de transplante se não tiver doação. Se a gente não tiver doação, não vai ter o transplante. Isso aí é uma coisa óbvia que a gente já percebeu. Então existe esse relógio aqui que a gente chama de relógio da doação. A gente detecta, a gente sabe que tem um paciente ali potencialmente, provavelmente em morte cefálica. A gente faz a avaliação, faz a manutenção e faz especificamente o que a gente vai falar hoje, o diagnóstico de morte cefálica. Que é o mais complicado, é alguém levantar a ideia de que pode ter ali um paciente que esteja em morte encefálica. A dificuldade que a gente tem aqui é que a fisiologia do paciente de morte cefálica é uma fisiologia muito diferente. Você passa lá, aprende sobre sistema simpático, parasimpático, todos os sistemas autônomos, aprende sobre controle de temperatura e pega um paciente que não tem nada disso. Não tem controle central da pressão arterial, não tem sistema simpático, parasimpático, não tem controle de temperatura, não tem uma série de hormônios do sistema nervoso central. E aí vocês têm isso daqui, ó, o que vocês já vão lidar, que é o mecanismo inicial do trauma. Não sei, tá aqui. O mecanismo inicial do trauma já. Então, um paciente que já tem um TCE, um trauma grave, tem hipotensão, tem desautonomia, tem hipotermia. Às vezes ele está sem os hormônios centrais, tem diabetes insípidos, aí urina bastante, tem o desequilíbrio eletrolítico e aí ele acaba tendo disfunção cardíaca. Menor vigilância por quê? Porque é um paciente que, quando você está lá no CTI,
Então você recebe um plantão. E aí você recebe um plantão assim, olha, tem um paciente para trocar veia, tem um paciente que tem que trocar artéria, aquele ali tem que tomografar, você vai receber uma internação, aquele ali a família está com problema, esse daqui a gente está meio dispineico, mas não sei, aí aquele cara, teu colega de plantão te passou aquela intubação lá, porque ele não sabia bem como é que ia fazer, e você recebeu todo o plantão. Aí ele fala assim, ó, e tem aquele ali, mas aquele ali está em morte cefálica, aquele ali já não... Então acaba que o paciente em morte cefálica, ele conta às vezes como menos um paciente que já está resolvido, que não tem o que investir, e a necessidade que a gente tem é analisar aquele paciente com o potencial que ele pode ajudar outros pacientes. Eu não coloquei esse slide aqui, mas com órgãos a gente auxilia até 7 pessoas e com tecido são mais de 30 pessoas que são auxiliadas pela doação. Então a gente tem esse problemão todo aqui para lidar. Para a gente falar da doação, a gente usa esse papel aqui. Pô, não, 8h30 da manhã você vai falar de papel de lei, cara? Que isso? Mas o que é isso? Por que vocês têm que se apegar a esse papel? Daqui a pouco, quando vocês estiverem com o CRM lá, que nem eu vi lá o Flávio da Liga, fresquinho lá, e aí vocês receberam um papel assim, ó, você tem que dizer que esse cara aqui tá morto. Só que, ó, o coração vai estar batendo, ele vai estar quentinho, monitor funcionando, saturação, tudo direitinho. Você vai dizer que ele tá morto e depois vai desligar tudo e vai mandar pro ML, tá? Aí você dá... Qualquer um, eu inclusive, dá um medo ali. Então, para que a gente precisa? Da lei para respaldar a gente, para dizer, ó, tá tudo certo, o que eu estou fazendo tá tudo certo, na ordem certa. E o papel aqui, ele ajuda a gente. Esse papel aqui, que é o termo de morte cefálica. É bem parecido com qualquer checklist que você tem aí. Checklist de sepse, qualquer coisa parecida. Bem, o que a gente sabe sobre transplante? Primeiro que é obrigatório para todos os estabelecimentos de saúde notificar a central de transplante o diagnóstico. Então, todo paciente que tiver em morte encefálica, não estou falando de doar órgãos não, tá? Muito bom, mas estou falando de falar que o cara está morto. É obrigatório que ele seja notificado à central de transplante. Exemplos diferentes. Pô, mas e se eu tiver ali com o médico é um cara muito famoso, e aí ele disse que é paciente dele ali, ele não quer que notifique, ele vai brigar, que não importa, vai ter que notificar. Mas e se o paciente for um paciente muito famoso? Se o paciente for, esposa de um presidente, vai ter que notificar. Marisa Letícia lá do Lula. Morte cefálica, notificação. Terminou, a família decidiu por doar os órgãos. Então, independente disso, você sempre tem que notificar. Ah, mas Onofre, um cara aqui, ó, deixa eu te contar, esse caso aqui não vale a pena não. Ó. Hepatite B, hepatite C, HIV, tuberculose, e o cara, ele já era renal crônico, e aí ele teve uma lesão que perfurou aqui o fígado, um politraumatizado. A gente não está falando de doação. A gente está falando que morte encefálica é obrigatório você avisar a central, tá? Então tá, a parte que vocês vão querer saber é essa daqui, ó, que ela é constatada por 2 médicos, um dos quais vai ter que ter um título de neurologia, neurocirurgia no país. Essa é a lei agora, tá? Então vamos lá, esse slide fica para ficar bem tranquilo. Então você abre para um clínico, tudo bem? Você depois tem um neurologista fazendo exame, e depois você tem que ter uma coisa chamada método gráfico, que é um exame. Você tem que ter um exame, que é um eletroencefalograma, um Doppler transcraniano, isso em vários países. Para quê? Para além da avaliação do médico, você tem um exame dizendo assim, ó, não tem fluxo, ó, parou, aqui, ó, não tem nada, não tem atividade cerebral, e aí você poder dizer isso. Você nunca pode começar pelo exame. Nunca pode começar pelo exame. A gente sempre começa pelo exame clínico, seja qual for esses médicos. Para decorar é fácil aquela frase que diz o quê? A clínica, ela é o quê? Soberana. Então você começa pelo exame clínico. Se você fizer um exame clínico legal, a gente vai ver isso aqui, não tem como ter dúvida de que aquilo ali é coma, é uma lesão grave, mas ele está em coma. Ah, não, ele está morto. É morte encefálica, morte cerebral. Não tem como ter dúvida, tá? Bem, isso aqui pode, tá? Aí você chega aqui, o neurologista abriu, o neurocirurgião estava ali perto, abriu, você já puxou ele, abriu porque ele estava ali dando um parecer, e depois o outro médico vai ficar ali o dia inteiro. Então ele já abriu, o clínico faz a segunda parte, e aí depois tem o método gráfico. Pode.
Se você quiser, o método gráfico ele pode ficar no meio. Pode. Ele não pode ficar no início. Tá bom? Pode sim. Isso aqui é o que não pode, que a gente já falou. Então sempre começa com uma avaliação clínica do paciente. Esse intervalo ele é no mínimo de 6 horas. Mas tem tempo máximo? Não, não tem tempo máximo. Pode ser que leve mais tempo. Pode ser que você esteja numa unidade à noite, em que ou o neurologista ou o neurocirurgião, você descobriu isso às 8 horas da noite, o neurocirurgião falou assim, mas eu só vou ter como estar aí 8 horas da manhã, 12 horas depois. Não é um problema, mas tem que ter pelo menos 6 horas pela legislação atual, tá? E aqui o papel que ajuda a gente, dizendo que tem que ter nome. Por que tem que ter nome? Porque para o cara doar depois, ele vai precisar ter um nome, a gente vai precisar saber a história dele e vai precisar saber também quem era a família dele. Se ele for um indigente, se ele for um homem branco, se ele for um homem pardo, você pode até dizer que ele está morto. Você vai até declarar morte encefálica. Ele não vai poder doar depois. Mas ele tem o direito, 2 direitos aí, né? Um direito de ser declarado morto e um direito, que é da família, de doar os órgãos. Ele vai, obviamente, ter o direito de ser declarado morto, porque ele morreu. Ok. Agora, doar os órgãos não vai poder. Mas por que não vai doar os órgãos? Porque a gente não tem, primeiro, a história dele. Então, se é um cara em morte encefálica que tem uma cicatriz aqui, e aí a gente não sabe se ele fez uma cirurgia de vesícula tranquilo, colecistectomia, ou se ele abordou ali um tumor de vesícula há 1 ano. Aí já é complicado. Para doar com tumor, aí a gente vai ter que saber como é que foi o tratamento, se retirou tudo, porque a gente tem que garantir a segurança do receptor. Agora, se for uma cirurgia eletiva tranquila, pode seguir, não tem problema. Outra coisa que a gente não vai ter a família. Para quem que eu pergunto? Sem sessões espirituais, se vai doar ou não? Tem que perguntar para a família. Se a família não está ali para autorizar, a gente não vai poder seguir e aí acabou a história. Certo? A qualquer momento que vocês tiverem dúvida, vocês podem levantar a mão, tá? Bem, dito isso, que eu tenho que ter nome, a gente segue, e aí a gente tem que ter uma coisa chamada causa do coma. A gente precisa ter aqui a causa do coma e saber o que gerou aquela morte cefálica ali, tá? Se você tem um paciente, por exemplo, aconteceu de novo há umas 2 semanas atrás, o paciente estava na enfermaria, estava super grave, mas não estava entubado, ele piorou o neurológico, com Glasgow menor do que 8, foi piorando, Glasgow de 3. Foi entubado, levado para o CTI, morte encefálica. Entubado sem sedação. Chegou lá, na boa, entubou. E aí depois o pessoal perguntou assim, a gente tem um paciente aqui com uma suspeita de morte encefálica, e tá, mas qual o diagnóstico? Ele estava na enfermaria, ele ficou grave, e aí começou a busca. Tomografou, nada. Lá pelas tantas ele fez um exame do líquor e veio o quê? Herpes. Era uma encefalite herpética. Aí, o que acontece? Doença viral, muitas doenças virais você não pode doar, porque existe o risco de transmissão. Então o que a gente fez? Abortou. Não dá para seguir para doação. Morte cefálica, ele está morto aí, encefalite herpética, edema cerebral, morte encefálica, legal. Mas não vai poder doar os órgãos. Então a gente começou a caminhar com um caso desconhecido, sem causa do coma, e terminou com um caso conhecido, em morte encefálica, mas que não ia poder doar. Tá? Muito bem. Então, sabendo disso, a gente sabe que a causa do coma é essencial para a gente poder dar segurança para o receptor. Isso são 2 coisas que a gente tem que deixar sempre em mente quando a gente fala em doação, né? A gente precisa ter órgãos que funcionem para o receptor. Não adianta eu colocar um órgão mais ou menos, forçar uma barra, e a gente não pode gerar risco ao receptor. Não adianta eu colocar um fígado no receptor e o receptor ele não era HIV positivo, agora é. Não era hepatite B, C e agora é. Então isso não é permitido, óbvio. Bem, perdão.
Outro ponto que eu tenho que colocar aqui na causa do coma é que eu não posso ter hipotermia e droga depressora do sistema nervoso central. Indo para o mais óbvio aqui, droga depressora do sistema nervoso central. Não pode estar sedado. Não pode estar fentanil, dormonide, propofol. Várias medicações ali sedativas pesadas ali não podem estar. Por quê? Porque aquilo ali imita como se o paciente estivesse sem reflexo profundo. E aí pode falsear e aparentar que o paciente tem morte encefálica. Ao contrário, junto disso você não pode ter um paciente de hipotermia, porque o paciente com hipotermia severa, que é menor do que 32,5 pelo menos, é difícil da gente ver, a gente vê mais em mergulho em lago congelado, o paciente também parece que está em morte cefálica, mas se você reaquecer ele fica bem. Então também não pode abrir com hipotermia. Resolvido isso daqui, você vai tocando seu protocolo lá, feliz e contente. Então vamos lá, o que pode mais causar morte encefálica no Brasil? Esses dois primeiros, eles estão quase empatados atualmente no Brasil. A gente ainda tem um pouco mais de traumatismo, depende do lugar onde você tem. E você tem bastante acidente vascular encefálico, para a população vai ficando mais idosa, isquêmico ou hemorrágico. Traumatismo crânioencefálico, a gente está falando de quê? Todo tipo de doideira que você imaginar tem, entendeu? E obviamente de TCE, São Paulo tem um pouco mais de acidente com motoqueiro, por exemplo. Histórias complicadas, super trágicas. Por exemplo, mês passado teve uma criança de 2 anos que achou a arma do pai. Aí foi manipular a arma do pai, teve um disparo na região da base do crânio, acendendo assim, e aí acabou evoluindo em morte cefálica. Briga com faca, e aí um monte de coisa aí. Claro que esses são, em geral, pacientes jovens. Acidente vascular encefálico, isquêmico, hemorrágico. Os tumores de sistema nervoso central, aqueles que têm muito volume, né? Encefalopatia anóxica, que são as paradas prolongadas, um afogamento, uma PCR prolongada por outro motivo. Às vezes um paciente que ele acaba entrando nisso daí, é curioso, ele entra em uma cirurgia cardíaca, faz a circulação extracorpórea e depois ele, na hora de retornar ali da circulação extracorpórea, ele tem uma parada cardíaca prolongada, faz lesão cerebral, isso daí já aconteceu também. Infecção do sistema nervoso central, que causa edema cerebral. E outros que causam edema ali, encefalopatia. Se você tem um dreno ali, um dreno de ventrículo ali e ele entope, pode causar edema, aumento da pressão intracraniana, essas coisas ali. A gente está falando de todas essas causas, muito de causas estruturais, né? Lembrando sempre que para morte cefálica a gente está falando de um órgão que está envolvido numa caixa fechada, o crânio, não tem muito espaço de manobra. Se alguma coisa aumenta seu volume, alguma coisa vai ter que reduzir seu volume. Então, se você tem um sangramento, se você tem um edema, alguma coisa vai acabar herniando ali, ou você vai espremer e vai diminuir a perfusão. Isso é bem objetivo, é diferente de outros órgãos. Você tem um trauma de joelho, aquele joelho pode ficar enorme, pode ficar do tamanho de uma bola de futebol e você vai ficar parado, mas você segue. O crânio não, tem uma caixa fechada e é isso que movimenta toda aí a história da morte cefálica. Bem, com crianças a gente fica com um tempinho um pouco maior, um exame maior, as fontanelas não estão totalmente resolvidas ainda, e aí quando chega adulto a gente fala que das 6 horas e faz esses exames aqui, ó. Esses exames aqui são os exames que a gente tem que fazer. Todos os exames, Onofre? Todos os exames. O CFM vai dizer que se você não puder fazer um exame, e a gente vai falar como rapidamente, você não pode fechar o protocolo. Se você não fecha o protocolo, você não pode dizer que o cara está morto. É o racional do que eles dizem, tá? Só numa pausa aqui, esses exames a gente vai passar objetivamente. Depois, se vocês também tiverem outros interesses e tudo mais, só ficar de olho no site da gente, do programa de transplantes do Rio de Janeiro, que a gente tem outros cursos maiores, tipo o curso intermediário, que fica um dia inteiro para fazer essa parte prática e tudo mais. Opa, tá.
Antes de fazer o exame, é importante o seguinte: esse cara tem que estar estabilizado. Ele pode estar idealmente em UTI, mas ele pode estar na emergência, se for um lugar que tiver vigilância, não tem problema. Tem que ter um acesso venoso central, tem que ter uma linha arterial, uma PAM, porque ele é um paciente grave, instável. O ideal é ter uma temperatura central, porque às vezes ele fica hipotérmico, fica com 35, 34. Se tiver 34, o termômetro de mercúrio já não pega. Você já vai ficar sem saber o que vai acontecer. O ideal é ter uma manta térmica, ou aquele cobertor que faz um ventinho assim, pelo menos, para você controlar os extremos da temperatura. Cabe ser elevado e exames laboratoriais de tempos em tempos. Ou seja, cuidado paciente. De novo, não adianta ele ser paciente largado ali da tua emergência do seu CTI, tá? E aí você vai passar seguir aqui esse passo a passo aqui. Já vou contar a moral da história para vocês, para a gente ganhar tempo. Isso daí é um exame sequencial do tronco cerebral. Faz um exame sequencial do tronco cerebral. Se eu tenho como provar fisiologicamente que o tronco cerebral não funciona, ó, esse pedaço aqui não está funcionando, aí eu consigo dizer que o paciente ele tem uma desconexão fisiológica, né? Cabeça-corpo, e que o cara está morto. Então isso aqui não funciona, está desconectado, o paciente está morto. Vou fazer o segundo exame, vou fazer um método gráfico, a LayPad, fico ainda mais tranquilo, mas essa aqui é a jogada, o exame. Por que a gente não faz outro exame? Por que a gente não mexe no dedo do pé? Aí é por isso que a gente segue isso daqui. Então, seguindo esses exames daqui, a gente faz o quê? A gente vê se o paciente está em coma perceptivo, sempre acima da linha do pescoço, acima. Esse daqui ele colocou, mas esse aqui a gente contraindica. Então, acima da linha do pescoço, um arco zigomático, você aperta aqui no ângulo da orelha, depois você testa com o cara que está dormindo do teu lado, para ver se ele está em coma perceptivo ou não, você testa. Assim. E aí você segue, mas nunca aqui. Por quê? A medula, ela funciona. Se a medula funciona, ele pode mexer. Mas ele pode mexer, mas não está morto? É que nem uma vez um médico explicou lá mais brutamente, né? Explicou assim, ó, a sua mãe, falou assim, ó, a sua mãe tá que nem sabe quando a galinha tá, que você corta assim o pescoço da galinha, a galinha sai correndo. Então, mesma coisa, ó, a cabeça não funciona, mas o corpo sai correndo porque funciona. Eu falei assim, cara, depois eu chamei ele, cara, foi ótimo assim, você explicou, mas ele era até meu chefe. Mas, cara, se você diz que a minha mãe parece uma galinha que saiu correndo, tu nunca ia terminar bem. Mas a ideia é essa, a medula funciona por um tempo. Você corta o rabo da lagartixa, o rabo da lagartixa funciona ali por um tempo. A medula funciona, tem impulso elétrico. Agora, no corpo humano também, então você não faz esse teste aqui, você sempre faz supraespinhal. Depois você vê se a pupila está fixa e é reativa. Você vai jogar uma luz, não importa se ela está aberta, fechada, midríase, miose, pô, não decorei isso ainda, não importa. Você vai jogar a luz e você vai ver que aquilo ali, nada acontece. Você fez o estímulo álgico no primeiro, nada acontece. Você jogou a luz, nada acontece. Aconteceu alguma coisa nisso aqui que eu estou fazendo, ó, no olho, está vivo. Tá? Então não importa como ela vai ficar. Como ela tiver, continua do mesmo jeito, morte cefálica. Depois você vai fazer esse teste que é o córneo palpebral. Você vai pegar um cotonete, não adianta você pegar uma gaze, você vai tocar ali a córnea do paciente, você vai ver se o paciente tem alguma movimentação ocular ou não. Se não tiver, nada acontece, morte cefálica. Você vai ficar aqui atrás da cabeça do paciente, o leito está para lá, a perna está para lá, vai segurar a cabeça dele e você vai girar ali vertical ou horizontal. Aí vai girar. Girou. O olho dele precisa ficar parado, como se ele fosse um olho pintado. Um olho pintado ali. Isso antigamente era chamado prova da boneca. Só que como tem boneca muito moderna hoje em dia, que faz tudo, esse nome atrapalha. Não, mas o olho da boneca mexe. Não, é um olho como se fosse pintado. Então, se ele ficou paradinho, morte cefálica, porque nada acontece. Quando você joga ali um líquido frio
que é abaixo da temperatura dele, tá? Pode ser um soro na geladeira. Aí a gente não sabe, pô, essa parte também não decorei, não sei se vira para um lado, a água quente vira para um lado, a água fria vira para o outro. Só que quando é morte encefálica, o que a gente vai esperar que aconteça com ele aqui? Nada. Isso aí. Já completaram 50% do curso intermediário aqui, ó, no básico aqui. Nada acontece. Nada acontece. Você vai fazer, por isso que é um exame tão, que a gente fala assim, inequívoco, assim. Não tem, aconteceu alguma coisa com o olho do paciente, está vivo. Não aconteceu nada, ficou parado, está morto. Isso aí é super tranquilo. E você faz um reflexo de tosse, você pode colocar uma sonda pelo tubo. Teve tosse? Ah, então tá vivo. Não teve tosse? Tá morto. Eu fui descendo o tronco, que nem eu prometi para vocês. E depois a gente faz o teste da apneia, descobre o paciente, desconecta do ventilador, deixa ele só com oxigênio aqui. Lá no site tem a descrição de tudo. E a gente vê, o CO2 vai subir, e aí tem que ter uma inspiração profunda ali. Tem que ter uma inspiração profunda, que são um reflexo profundo. Ninguém brinca de ficar em apneia embaixo d'água e morre. Você começa a se debater porque é um reflexo profundo que você tem que subir e fazer sua expiração. Então, na verdade, quando você descobre, deixa o paciente com oxigênio, o CO2 sobe, você coleta lá na gaso, dessa pontinha aqui, ó, acima de 55, que o cara não fez uma inspiração, tá morto. Porque isso é um reflexo profundo. Isso é o teste da apneia. Tá? Aqui é a descrição que, inclusive, está lá no site da gente do passo a passo. Perdão. Métodos complementares. Depois que você fez o exame, depois que o seu neurologista, neurocirurgião fez o exame, aí você vai seguir para os outros métodos, que pode ser uma arteriografia cerebral, ó, que aqui tem sangue, aqui não tem sangue nenhum, tá em morte encefálica. Pode ser uma cintilografia com oco cerebral, ó, aqui não tem nada. Pode ser um método elétrico de função, ó, aqui, o Onofre, não sei o que é isso não. Também não sei não. Mas aqui eu sei que tem menos coisa, ó. Aqui é linha direto, tá em morte encefálica. E essa espícula aqui que tem, essa espícula é o que o eletroencefalograma capta lá do coração. Por isso que isso aqui é a cara de um eletroencefalograma. Por que é? De um eletrocardiograma, perdão. O que é? É reverberação do sinal cardíaco, mas cerebral não tem nada. E aqui você pode fazer também o Doppler transcraniano. Ó. Tem a pulsação aqui e aqui o fluxo cerebral, ou não tem. Mas isso aqui tem um pouquinho, de novo. É reverberação do batimento cardíaco, mas fluxo cerebral não tem. Tá? Bem, parte final já. Fiz o primeiro exame, esperei 6 horas, o outro médico fez o outro exame. Eu já tinha falado aqui, já tinha visto, já sabia qual era o passo a passo, preenchi o papel direitinho, estou super sabendo tudo, estou super tranquilo, porque o paciente não mexeu nada, eu tenho certeza que nada aconteceu. E aí eu vou aqui na parte final, ó, que a gente fala com vocês para vocês serem super avançados nisso. Aqui diz o seguinte: é legal e ética a suspensão dos procedimentos de suporte terapêuticos em morte encefálica em não doador de órgãos e tecidos. Você vai dizer, não entendi, não, muito complicado, está muito cedo para isso. Aí o que acontece com isso daqui, ó? Se você terminou o exame de morte encefálica, e a gente não ficou falando de doação aqui a princípio, e você falou com a família não é doadora, a família não quer doar. Você disse para ele que está morto. Você escreveu o papel que ele está morto. Você completou o papel dizendo que ele está morto. Qual é a pergunta óbvia da família? Doutora, você disse que ele está morto, né? Tá. Então me dá o corpo para eu sepultar. Aí é a hora que você tem que confiar na tua medicina. Porque a lei diz que você pode suspender suporte se o paciente estiver em morte cefálica e a família não for doadora. Mas, Onofre, isso não é eutanásia? Isso não é proibido? Não. Ele já está morto. Isso não é eutanásia, ele já morreu. Se a gente tem um paciente morto ali, morreu, desligou o monitor, você não chega ali e fala assim, não mexe nele não, porque ele está ali, mas eu não queria tirar ele daqui não, porque eu fico desconfortável com ele. Aí a enfermeira vai te falar, cara, ele está morto. Doutora, que isso? Tá doido? A mesma coisa um paciente em morte cefálica. Por mais que ele esteja ali com tudo ligado, correntinho e tudo mais, se você completou, ele está morto, e a família não quer doar e solicitou o corpo, você pode desligar. Lembrete para vocês, todos os alunos. É legal e ética. Você pode. Você não é obrigado.
A família disse assim: ah, mas doutor, tá, eu não entendi bem, ou eu não quero, ou tem alguém chegando do Canadá, eu queria esperar. Eu acho que até entendi que ele está morto, mas dá para não mexer nele? Ok. Sem suporte, invariavelmente vai ter uma parada cardíaca ali. Não vai ter uma parada respiratória, porque ele já teve parada respiratória, lembrando. Então aquilo ali vai evoluir com parada cardíaca. Mas se a família solicitar, você pode desligar. É fácil? Não, é meio tenso. É tenso. Mas você chama a equipe, chama ali a enfermeira, mais uma pessoa para te auxiliar, explica. É a orientação que a gente tá? Pode ser feito de outra maneira. Olha, seu fulano aqui está em morte cefálica e aqui a esposa compreendeu, mas eles não vão seguir a doação, a gente vai suspender aqui porque ele já está morto. Você dá um tempo para a família ali, fazer uma oração, uma prece, seja o que for. Depois você vai ali com alguém, desliga, ventilador, monitor, bomba. E aí, acabou. Tranquilo. Ficam tenso, mas é super tranquilo. Por que a gente está falando isso numa liga de trauma hoje, aqui sábado de manhã, no meio do feriado? Por quê? Porque atualmente existe 2 processos que ainda rolam de médicos, um deles recém-formado, por não desligamento do aparelho. Então a família foi, o cara detectou morte cefálica, falou com a família é super compreensiva na maior parte das vezes. Quem fica em crise é o médico, tá? Aí a gente falou assim, ó, eu entendi, doutor, tudo bem, eu não vou querer doar, ou ele não queria doar, desliga o aparelho, me dá o corpo que eu quero seguir o sepultamento e tudo mais. E aí o médico falou, não. Aí começa a crise. Mas doutor, você não disse que está morto? Tá. Então me dá o corpo. Não pode. Não é assim, mas não é assim. Peraí, cara. Mas doutor não está... aí começa. Tudo que você pensar. E aí, resumidamente, assim, bastante, a família era super instruída, e aí depois terminou tudo, acionou o hospital e falou assim, ó, vocês fizeram ocultação de cadáver e o corpo era meu direito, porque meu paciente já tinha morrido, vocês não quiseram me entregar. Entendeu? Por isso que a gente conversa isso. Ele teve uma pergunta ali. Não? Tem alguma pergunta? Fala. Fundamental essa pergunta. Fundamental. É obrigatório também por lei, mas só para a gente poder falar que é por lei, mas tem um racional, você avisar a família do início da abertura do protocolo. Se você avisa do início, você não está cumprindo só uma exigência legal, você está se facilitando muito, porque você fala assim, ó, tua família tem morte encefálica e seu pai, seu irmão, tá. Ele tem uma lesão cerebral grave, é importante vocês dizerem isso de uma maneira tranquila, explicada. Não adianta você falar assim, olha, foi até bom o senhor estar aqui hoje, o Onofre falou comigo lá aqui no sábado de manhã, seu paciente aqui tem perda de reflexo supraespinhal, o cara não vai entender nada. Você não está comunicando. Você está certo, mas você não está comunicando. Então você vai ter que falar linguagem simples, conferindo, olha, ele está em morte cefálica, ele teve uma lesão cerebral grave, aconteceu isso. Você está entendendo? E você vai jogando as alças, e você vai revendo, você vai falando no discurso que ele está. Mas tem jeito? Não, é irreversível. A gente está fazendo os testes, mas quando a gente fechar esses 3 exames que a gente está fazendo primeiro agora, fechando é irreversível, tá? E é assim no mundo todo, não é uma coisa no Brasil, não. É feito assim. Doutor, poxa, vamos ver. O que a maioria das famílias faz? Vai sair e vai ver dentro do seu contexto. Vai falar com a família, vai falar com a... Ou, muito como hoje em dia, vai sair, vai pegar o celular, morte encefálica. Aí vai ver lá. Aí vai ver a cara da mulher do Lula, aí já vai ler que ela doou os órgãos. Então, porque isso aí vai acontecer fatalmente. Fatalmente isso aí vai acontecer. Hoje em dia é muito assim. Essa questão de internet, então se você falar, essa questão de internet é tão assim, que a paciente semana passada chegou no meu consultório e perguntou, você estuda no mesmo colégio que eu? Foi por isso que eu vim aqui para tua consulta. Meu Deus, que assustador. Stalker, total, olha lá. E aí, então a pessoa vai
A pessoa pesquisa. A pessoa vai saber, vai pesquisar o que aconteceu. Então é importante você falar antes. O contrário disso foi uma entrevista que a gente viu, que eu vi, que eu estava lá para avaliar o paciente, e a entrevista foi assim, ó, até um lugar que estava tendo muita dificuldade de doação de órgãos. Aí chegou o cara lá, que bom que você está aqui, o médico. Que bom que você está aqui, ó. Esse cara daqui está em morte cefálica, eu vou falar com a família agora. Aí eu de 007 falei, não, vamos lá contigo, deixa eu ver aí. Aí chegou ele lá, aí ele falou essas palavras, não vou aumentar o número não. Olha só, seu paciente aqui, o seu marido, ele está em morte cefálica, a senhora está sabendo? Não, doutor, que horrível, o que é isso? Não, está morto. A gente tentou, não tem jeito, infelizmente. Mas ele está aqui até para ver se a senhora vai querer doar os órgãos. Qualquer coisa, fala com ele, cara, tô contigo, tomara que dê. Aí foi embora. Aí me deixou ali. Eu, no corredor, a mulher chorando ali. Doutor, que isso, doutor? Que doar órgão, ele morreu, mas ele está quente. Eu vi lá o negocinho lá no monitor. Aí você tem que rever, porque ela não teve o processamento. Se ela soubesse que era uma cerebral, e ela tivesse tempo, isso daí não ia acontecer. Bem, para terminar aqui já, o básico da aula é isso, já terminou. Quando a gente foi fazendo, já fiz essa parceria com o pessoal da Liga algumas vezes, a gente teve lá no PET, tanto quanto eles, evoluções e tempos de mudança aí sobre doação de órgãos e tudo mais. Então, as novidades que eu queria só mostrar para vocês. Ficou errado aqui, foi mal. Todos os protocolos da gente aqui, o fluxograma, como passo a passo, tudo isso está no site, se vocês precisarem, tá? Tem no site também um site chamado Doe Mais Vida, que é um papelzinho que está lá na frente, um cartão para você poder dizer que você é doador de órgãos, mas a sua família não vai ter que autorizar? Vai, mas é importante que a sua família saiba qual é a sua posição. Mas se a família quiser fazer diferente, pode fazer diferente. A minha esposa diz que não vai deixar ninguém me cortar para doar os órgãos. Eu falei, mó vergonha. Eu fico aqui no estado todo falando de doação de órgãos, que é para doar, vai doar. Eu falei, mó hipócrita lá, nem doou os órgãos. Não fui eu. É porque a minha esposa é que define isso daí. Então, deixa o seu cartão. Eu fiz meu cartão, espero que ela se sensibilize com a minha vontade. A gente sempre reavalia os dados. Hoje em dia a gente faz uma reavaliação dos dados, discute, vê o que está tudo de errado, o que está diminuído, o que está aumentado, vai investigar no hospital qual é o problema e é importante isso. Aqui só o panorama de como é que ficou a questão do transplante no estado, que tem aumentado. Felizmente tem aumentado bastante nos últimos anos. Bem, só as últimas 3 novidades que ela pediu para falar, mas já terminou, né? A gente teve um banco de pele que foi... tem? Eu fico meio acelerado. Eu só reclamo. O banco de pele a gente inaugurou essa semana. É uma novidade. Que vocês vão poder desfrutar, porque são curativos muito mais baratos, eu nem sabia disso, do que qualquer curativo hidrogel. A diferença, por exemplo, o cara mostrou na aula, ele tem um curativo sintético para grande queimada, R$60, R$90, R$120. E um curativo de pele de doador é R$3. E é extremamente muito mais eficiente do que o curativo sintético. Esse banco de pele eu sempre coloco aqui só para a gente saber que a doação de pele ela é feita da parte posterior da coxa, das costas. Não vai tirar a pele toda assim do paciente. Vai ser só um músculo ali? Não, não é. É até proibido por lei você devolver um corpo para a família mutilado. Então doou as coisas, doou córnea, fica coladinho, com prótese, do osso longo, não fica que nem um borrachudo não. Doa só osso longo, coloca prótese no lugar, tudo mais. Tudo direitinho. Então o banco de pele, só para vocês saberem, super legal, já está ativo. Nada a ver com o governo, tá? Para mim tanto faz. Mas, por exemplo, é legado olímpico, porque é obrigatório para ter Olimpíada ter banco de pele. Programa de estágio, eu botei aqui só para a gente lembrar que lá no programa de transplantes agora a gente tem um programa de acompanhamento, se vocês quiserem, para vocês que são mais de liga de trauma e tudo mais, para poder acompanhar as cirurgias de captação. Aí a gente tenta sempre encaixar vocês no desenvolvimento de projeto científico lá, que pode ser o que vocês quiserem. Se vocês tiverem assim
Tô com medo de ter muita gente, mas a gente dá um jeito. Se vocês estiverem assim, mas eu não, cara, eu queria muito, eu tenho um trabalho que eu quero fazer, ou monografia, ou conclusão de curso, e eu queria fazer sobre morte encefálica, ou doação de órgãos, ou captação de órgãos. O nosso banco de dados está lá. Se você vier para somar, quiser fazer, tá tranquilo. Vocês pegam um e-mail meu no final, a gente vai e desenvolve esse projeto, não tem problema nenhum. Tem algumas pessoas que já passaram lá fazendo desenvolvimento de projeto. E a parte final que eu ia falar com vocês, de novo, só agradecer e dizer que a gente tem um curso intermediário, que nem eu falei, que é um curso manhã e tarde, onde de manhã a gente aborda essas coisas com mais tempo. Que coisas, Onofre? Quais são as outras etapas do processo? Por exemplo, para quem vai o órgão, o que o órgão vai para o Zé, não vai para o João? A gente fala um pouco mais dessa questão da abordagem da família, quais são as regras, quem da família pode autorizar, por que a esposa autoriza, por que a sogra não autoriza, obviamente isso aí, questão legal básica. E aí à tarde a gente faz as atividades práticas. As atividades práticas são o exame de morte cefálica, o exame prático, a manutenção do doador, como é que é a parte prática, e o exame de morte cefálica, a manutenção do doador e a entrevista. E a parte da entrevista e da abordagem da família também. Tem algumas coisas extras também. Não alcança o nível de organização e excelência dos cursos da Litre, mas é um curso feito com carinho, com conteúdo para vocês. Quem já fez o curso intermediário? Vocês já fizeram. O pelotão da frente já fez aí. E aí, se vocês quiserem, depois a gente vai ter no site. No site vocês conseguem ver. Fala. Qual é o procedimento do médico do hospital quando morrem os pais, ou morre um pai e o outro já havia falecido e tem que ser decidido entre os filhos? Boa pergunta. Isso é uma coisa muito legal sobre a autorização, que é uma das etapas mais críticas aqui da morte cefálica. E aí, quando você tem uma frase que é assim: o que eu mais temia me aconteceu, né? Aí você fala assim: não, gente, mas eu não vou mexer com isso não. Aí daqui a pouco, no estalar de dedos, está você formado, é sexta-feira de carnaval, não tem ninguém, sua rotina está sem te atender e aparece um caso de morte cefálica e aí você, meu Deus, não acredito nisso. Então é importante a gente saber essas questões da família também. A família é o seguinte: o cônjuge sempre pode autorizar. Ponto 1. Ponto 2, quando eu falo cônjuge e união estável, também estamos falando de união homoafetiva pela lei. Tudo isso. Então, beleza. Os pacientes até linha reta colateral de 2º grau podem autorizar. Os pacientes não, perdão, os parentes. Os parentes até linha reta colateral de 2º grau. Que não é o que a gente chama de linha reta colateral vulgar. É assim, ó. Meu pai, 1º grau. Meu avô, 2º grau. Já acabou. Meu filho, 1º grau. Meu neto, 2º grau. Beleza. Tem alguns mais distantes que não vão já poder autorizar. Por isso que eu brinquei que sogra não autoriza, cunhado não autoriza, esse tipo de coisa. Se houver uma discordância, mas a esposa, que é muito próxima, quer, mas a mãe não quer. E aí? Pô, cara, acho que mãe ganha de esposa. Não, depende. Tem mãe que é fogo. Como é que fica? Não, na verdade não existe isso. O que existe? E deve haver uma concordância deles ali em relação àquilo ali. Mas tem um que não tem. Mas tem um irmão que é um Zé chato da Silva lá e que ele não quer. Não vai doar. Porque deve haver uma concordância. A doação de órgãos deve ser uma experiência positiva para a família. Não adianta a gente doar os órgãos e destruir a estrutura familiar. Aí a avó não pode mais visitar o neto e o irmão não fala com o outro porque você quis rasgar o corpo lá dele. Isso foi uma maldade da minha mãe. Então, ou há unidade nisso daí ou não vai doar. Fala. Se ela não for indigente, mas não tiver família e não tiver família para doar, não vai poder doar. Não vai poder doar. Tem que ter alguém para autorizar. No caso de adoção, sempre quando tiver pais, alguma coisa legal, ou tutor, pode autorizar. No caso de menor, os pais sempre têm que autorizar os dois, ou os tutores. Se um deles estiver preso, a gente tem que ir lá na cadeia pegar, tá? A mãe assina
e depois o pai vai assina. Isso é relativamente comum, porque as crianças que sofrem trauma são justamente as que têm um contexto familiar mais difícil. Então, com frequência, pai e mãe estão presos. Ainda assim, se o pai é horrível, se o pai já matou outros 2 filhos, mas ele vai decidir sobre o terceiro, não vai, porque estão legal. Se a criança for para o guarda do Estado, a gente pede para o juiz e o juiz autoriza. Pode ser pelo juiz. A gente tem um protocolozinho, que é um papelzinho judiciário, que a gente fala assim, ó, senhor juiz, regras para doação de órgãos são papapá. Aí a gente apresenta o caso e fala se pode ou não pode. Fala. Uma dúvida em relação aos exames. Eles devem ser feitos nessa ordem que você apresentou. Não precisam ser feitos nessa ordem. Isso. Não, perdão. Você vai desconectar só a parte externa e aí você vai colocar uma sonda. Na verdade, assim, rapidamente, você vai deixar o oxigênio a 100%. É um teste sobre CO2, tá? Você vai deixar o oxigênio a 100%, o cara está monitorizado com PAM. Aí você vai desconectar o tubo, vai colocar uma sonda, porque hoje em dia a gente sabe que fluxo laminar, ele consegue garantir um pouquinho de aporte de O2. Aí você vai esperar ali o tempo, cerca de 10 minutos, e vai coletar uma gaso no final. Essa gaso, em geral, é o suficiente para o cara não te saturar e você conseguir ver que o CO2 está muito alto e que ali ele já deveria ter respondido com uma inspiração profunda. Se alguma coisa acontecer, você acha que ele vai ter uma parada cardíaca, você reconecta. Pode ser um trauma grave, pode ter um hemotórax, são exames mais difíceis de fazer. Mas você só desconecta e reconecta. Fala. Então, a escala de Glasgow na morte cefálica, a gente sabe o seguinte: todo paciente com escala de Glasgow de 3, ele provavelmente pode estar em morte cefálica, mas a gente fica de olho em todos com Glasgow menor do que 7, com trauma cerebral grave, que a gente vê o segmento. O cara estava esquiando, bateu a cabeça, está com Glasgow de 7, 6. Já fica de olho. Fala. Perfeito. Tem algumas coisas que a gente faz sobre tráfico de órgãos, tá? Primeiro que a gente tem, o Brasil assinou a Declaração de Istambul com uma série de medidas para impedir o tráfico de órgãos. O maior número de tráfico de órgãos, que é o mais perigoso, é o doador vivo. Então, por exemplo, você. Qual é o teu nome? Vai fazer cirurgia? Vai fazer o quê? Juliana vai virar um cirurgião plástico de sucesso. Sucesso, brilhou, meu Deus. Fantástico, tudo de melhor. E ela tem um paciente lá, um amigo dela, que ela quer pagar o transplante renal para o paciente. Ela quer o meu rim. Só que eu não fiz sucesso. Não deu certo. E aí o que ela fala? Não, filho, eu tenho aqui 200 mil pelo seu rim. Isso já é proibido. Então o que o Ministério Público faz obrigatoriamente? Eu vou lá, eu sou nefrologista, trabalho com transplante renal. Mas essa parte é verdade, não é a parte da Juliana não. Aí o que acontece? Eu vou lá, escolho o paciente que vai fazer transplante renal, falo, é o marido para a esposa. Mesmo assim, o Ministério Público pede as documentações, vê a renda familiar do marido, vê a renda familiar da esposa. Vocês são marido e esposa mesmo? Tá certo isso daí? Para evitar esse tipo de relação suspeita. Tem um primo de Campos e o outro lá é de Angra, um é muito pobre e o outro é muito rico, e o rico quer... Peraí, parou. Então isso é o primeiro ponto. Da morte encefálica especificamente, o que a gente tem são essas questões de ensino que a gente chama de palestra para a população, com Doe Mais Vida, com ensino na escola, e a gente precisa de uma evolução da sociedade para a gente poder ter mais confiança. É claro que a gente já teve lá antes, em 1997, um documento em que você dizia assim, eu sou doador. E todo mundo era doador, e independente... Foi uma correria para, não, tira o meu nome disso daí, porque vão tirar meus órgãos. A sociedade não estava pronta. Hoje em dia, exame, família é explicada, vai doar, não vai doar? Não quer doar? Tudo bem.
qualquer caso, qualquer bola dividida, a gente não segue, justamente para não provocar problemas para o programa de transplante. Bem, terminou o tempo. Foi um prazer. E aí, a gente tem... Vocês querem... Vai sortear você? Ah, então tá. Então ela vai falar. Hã? Ah, então tá.